Quinta parte, tutelas provisórias, tá? Vamos falar agora da fungibilidade, que foi mais ou menos o que nós ficamos no finalzinho da quarta parte. Bom, o CPC 2015, né, ele não dá ao juiz, né, assim como o Código de 73 foi revogado, um poder geral de cautela, mas o poder dever geral de autorizar tutela provisória, cautelar ou antecipada, tá? Mais adequada. Ele, através de seu juízo de valor, de seu conhecimento, de experiência, vai perceber, né, no pedido de tutela, qual que se encaixa. O que quer dizer com isso? Como ficou bem no finalzinho da parte 4, né, desse nosso estudo de tutela provisória. De repente, a pessoa, né, o advogado, a advogada pediu uma tutela provisória de urgência cautelar, né, que assegura o direito, né, daquele que pede. Mas aí o juiz vê que ele entende que não é o caso de cautelar, uma tutela preventiva, e sim uma satisfativa. Aí ele vai transformar em tutela antecipada, ok? Vai antecipar um direito que quem solicita a tutela provisória de urgência está pleiteando no final do processo. Só que o juiz, o magistrado, ele antecipa esse desejo, né, que ele almeja, ok? Então, foi necessário estabelecer a fungibilidade, princípio processual da fungibilidade, né, entre as tutelas cautelares e as tutelas antecipadas, né, para que o juiz pudesse, então, com o seu discernimento, conhecimento, convicção e fundamento, definir a medida mais adequada no caso fático, né, no caso concreto, tá? O nosso Código de 2015 dá ao juiz não um poder geral de cautela, mas o poder geral para concessão, poder-dever, para concessão de tutelas provisórias, isto é, de deferir, autorizar a medida cautelar ou satisfativa mais apropriada, com o que se tornou despeciando falar em fungibilidade. O poder geral já permite ao juiz considerar a medida pertinente, seja ela que natureza for. O poder dever é essa titularidade, né, que o magistrado tem, que é a doutrina que fala até, fica muito rebuscada, mas na verdade é o princípio da fungibilidade. Para quem já estudou, teve a oportunidade de estudar, aceitar, né, essa tutela de urgência com um endereçamento. Isso, o princípio da fundibilidade acontece até nos recursos, né? Claro que desde que seja algo que é uma dúvida comum, uma dúvida, não uma coisa esdrúxula, né? Algo assim que seja ridículo, né? Habeas corpus para tirar carro, por exemplo, apreendido no Detran. Pois assim, realmente não dá para você aproveitar, porque o princípio da fungibilidade, ele visa justamente essa eficiência e eficácia, né? Imagina, esse recurso aqui, que é muito usado no recurso também, esse recurso aqui não é o apropriado, vai mandar de volta, vai começar tudo de novo, vai entrar com o pedido certo. Então ele já, com seu discernimento e experiência, ele já entende, né, que na verdade, no caso da tutela provisória, que é a nossa temática, ele não quer uma tutela antecipada, né, antecipar algo que só daria no final da sentença. Na verdade, ele quer proteger, ele quer uma garantia do bem. Então, cabe, pelo conhecimento do juiz, uma tutela cautelar ou preventiva, né, dependendo da doutrina, do estudo que você pode encontrar. Então, na verdade, o juiz vai entender que não cabe uma tutela antecipada, né? Na verdade, ele quer uma garantia, então cabe uma tutela cautelar ou preventiva, que é assecuratória, né? Assegurar o direito, para que o réu não destrua o patrimônio, não gaste o dinheiro, faça doação, enfim, né? Então, na verdade, o pedido de tutela antecipada, nesse sentido de resguardar o direito, que só no final do processo o juiz sentenciaria, o juiz vai transformar essa tutela antecipada, que na verdade não é o caso, e sim de uma tutela cautelar. Ok? Tá.
Bom, a distinção entre tutelas nominadas e inominadas faz sentido no Código de 73, porque ele tratava especificamente de algumas medidas cautelares, como arresto, sequestro, busca e apreensão, etc., estabelecendo especificamente os seus requisitos peculiares e seu processamento. Além disso, atribuía ao juiz o poder geral de cautela, permitindo que ele concedesse qualquer outra medida que lhe parecesse adequada. Por isso, as que eram especificamente tratadas pela lei eram chamadas de nominadas. As outras que não eram tratadas pela lei, que o juiz podia conceder, mas não tinham previsão e tratamento específico, eram chamadas de inominadas. Além disso, não estabeleceu requisitos especiais ou diferentes para a concessão de nenhuma espécie de tutela provisória, além daquelas necessárias para caracterizar a situação de urgência ou evidência. Embora o artigo 301, né, do Código de Processo Civil fale sobre determinadas medidas com nome próprio, elas não têm requisitos ou regimes distintos de tutelas não nominadas. Não haverá erro se o litigante denominar a medida por ele postulada como, por exemplo, arresto ou sequestro, que correspondem a determinadas providências mencionadas no artigo 301 do Código de Processo Civil. Elas não exigirão requisitos específicos, mas apenas os requisitos gerais das tutelas provisórias. O sequestro a gente já sabe que é uma medida para, né, quando o juiz decreta o sequestro de alguma coisa, é um bem determinado, né? É só você lembrar de sequestro de pessoa. Não, quero sequestrar aquela pessoa ali. O sequestro é a mesma coisa. O arresto já é um pacote fechado, né? Você não consegue determinar o que vai ser arrestado, porque é um pacote. Já o sequestro é específico. Tipos de processo em que cabe tutela provisória. Importante, IPC, tá? Então aqui, ó. Bom, as tutelas provisórias estão previstas no livro 5º da parte geral do CPC, que estabelece regras aplicáveis aos processos em geral. Tanto o processo de conhecimento, quando o juiz vai ter o conhecimento, a cognição, e dizer quem é que está certo, né? Uma parte está dizendo, a outra parte está acusando outra parte, que é o réu. Bom, o juiz, no processo de conhecimento, ele vai ver se o que a pessoa aqui está requerendo, está solicitando através da petição inicial, enfim, vai ver se é verdade aquilo ali, é um processo de conhecimento. Ou o processo de execução. O processo de execução fica fácil quando você já tem um título extrajudicial, um exemplo clássico, né? Você tem um título, tem até no nosso canal, um título de crédito, pode ser uma nota promissória, pode ser um cheque, já tem lá nome, CPF, RG, a nota promissória até tem endereço, e a data do vencimento. Passou daquela data ali, bom, você precisa saber se a pessoa está certa ou está errada? A pessoa que está entrando com uma ação pedindo pagamento? Não, a pessoa está certa. Por quê? Porque dia tal venceu a nota promissória ou o cheque. O dia depois a pessoa já pode cobrar. Então, quer dizer, não, aí já não precisa mais de conhecimento, já tem um nome, CPF, né? No caso, a nota promissória tem até o endereço. Então, quer dizer, já vai direto para o processo de execução, executar o cheque ou executar a nota promissória. O exemplo que eu estou dando aqui, ok? Bom, então a tutela aplicável no processo geral de conhecimento e de execução. Bom, nos processos de conhecimento, os provimentos podem ser condenatórios, declaratórios e constitutivos. Quando ele fala provimentos, ele está se referindo à sentença. A sentença pode ser condenatória, condenar alguém a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Pode ser declaratório, né? Declaro para os devidos fins que fulano de tal é realmente o dono de alguma coisa, nesse sentido. E constitutivo também, nessa mesma linha, né? Constituindo um direito de alguém. Em princípio, elas podem ser deferidas em qualquer tipo de processo, né? Seja ela de conhecimento ou seja de execução. Eventualmente é possível haver incompatibilidade entre determinado tipo de tutela provisória e o tipo de processo em que ela é postulada, pois elas abrangem tanto as medidas satisfativas, que é a tutela antecipada, e quanto as cautelares, que é a preventiva, né? Que faz a garantia do direito, fundadas tanto em urgência quanto na evidência. Ok? Ok, estou vendo aqui meus quadros sinóticos aqui, que eu sempre visualizo, que para mim fica muito mais fácil, tá?
Então tá aqui, para não me perder. Tá. Por exemplo, em regra, não faz sentido postular tutelas de evidência em processo de execução, já instruído com o título certo, líquido exigível. Eu acabei de falar sobre os títulos, né? Direito líquido certo e exigível. Mas é possível, nesse tipo de processo, postular tutelas de urgência, tá? No processo de execução, já reiterando aqui. Por exemplo, em regra, não faz sentido postular tutelas de evidência em processo de execução, já instruído com o título certo líquido exigível. Mas é possível, nesse tipo de processo de execução, postular tutelas de urgência, tá? No processo de conhecimento, é possível haver a concessão de medida, independentemente do tipo de procedimento, né? Que poderá ser especial ou procedimento comum, mesmo nas ações de procedimento especial, em que há previsão de liminares específicas, né, que têm natureza de antecipação de tutela, mas dependem de requisitos próprios. A tutela provisória genérica pode ser deferida. Os melhores exemplos são ações de alimentos, de procedimento especial e as possessórias de força nova. A lei processual prevê liminar própria, cuja finalidade é antecipar os efeitos da sentença, mas que dependem de requisitos específicos. No caso de alimentos, a prova pré-constituída do parentesco e na possessória, né, o esbulho, turbação ou ameaça a menos de 1 ano e dia. Mas, porém, todavia, contudo, os requisitos dessas medidas específicas, como na de alimento, como na de possessória, não se confunde com as das tutelas provisórias genéricas, que estão lá na parte geral do CPC, livro 5º, tá? Nada impede, por exemplo, que o autor ajuize uma ação possessória de força nova e não consiga obter a liminar, por não ter ficado demonstrado com a petição inicial ou em audiência de justificação a perda da posse a menos de dia. Mas, se no curso do processo surgir uma situação de emergência, né, durante o processo, ele pode ou poderá postular a concessão não mais de tutela específica, mas sim a tutela genérica, né, de cunho satisfativo, seja de cunho cautelar. É aí que entra a tutela antecipada, antecedente ou incidental, ou cautelar incidental, que é melhor, no caso, que é durante o processo. Foi mal, falei antecedente aqui, mas erroneamente. Então, como é durante o processo, aqui ó, mas no curso do processo, bom, se é no curso do processo, aí já não é mais antecedente. Antecedente é antes do processo começar. Se é no curso durante o processo, aí já cabe o quê? A incidental, tanto cautelar quanto satisfativa ou antecipada, que é a mesma coisa. Ok? Ok. Bom, afinal, os requisitos são diferentes. Pode ser que o autor não preencha aqueles exigidos para a obtenção de liminar própria, típica daquele procedimento especial, mas preenche o da tutela provisória genérica, que é a de urgência e a de evidência, tá? Não há controvérsia quanto à possibilidade de tutela provisória nas ações em que a pretensão é condenatória, tanto de pagar como de fazer, não fazer ou entregar a coisa. Também nas ações constitutivas ou desconstitutivas, desde que a pretensão seja compatível com a provisoriedade da medida. Por exemplo, não é possível antecipação de caráter satisfativo em ação de divórcio ou separação judicial, porque não se admite que alguém possa mudar de estado civil em caráter provisório. É bem lógico, né? Mas admite-se a cautelar, já que não há óbice, né, não há obstáculo a que seja deferida, autorizada a medida de cunho protetivo ou assecuratório do provimento, né, da sentença. Muito se discute sobre a possibilidade de deferimento de tutela provisória satisfativa nas ações declaratórias, porque elas têm por finalidade afastar uma incerteza jurídica. A ação declaratória é justamente para declaro para os devidos fins que fulano de tal é pai de ciclano, ou que fulano de tal é o dono do imóvel. Declarativa, só fazendo uma declaração, né? Até para trazer uma segurança jurídica. Bom, o juiz declara a existência
ou inexistência de uma relação jurídica ou a falsidade ou veracidade de um documento, pondo fim às dúvidas a respeito. Por isso que ela é a finalidade aqui de uma sentença declaratória, para esclarecer, né? Na verdade, declaratória, e vai trazer um esclarecimento de quem tem o direito, de quem tem razão, enfim. Dado o caráter provisório da tutela, poder-se-ia argumentar que ela, quando satisfativa, que é a antecipada, é incompatível com a pretensão declaratória de atribuir certeza à questão a respeito da qual pairava a dúvida. Para os que assim pensam, a tutela provisória satisfativa ou antecipada, que é a mesma coisa, de pretensão declaratória, serviria para trazer uma certeza de natureza apenas provisória, do que resultaria um paradoxo. Mas os que se antecipa não é propriamente a declaração, mas os seus efeitos. O juiz não pode antecipar a tutela para declarar que uma dívida é inexigível, já que não existe inexigibilidade provisória, mas pode antecipar os efeitos de uma futura declaração de inexigibilidade, determinando, por exemplo, que o nome do devedor seja tirado dos cadastros de inadimplentes ou que o protesto contra ele lavrado fique suspenso. Inequívoco que a tutela provisória cautelar cabe em todo tipo de processo de conhecimento. Importante, tá? A tutela provisória cautelar cabe em todo tipo de processo de conhecimento, tá? De repente vem uma questão aí objetiva, você já sabendo disso, tendo posse desse domínio de conhecimento, já fica bem mais tranquilo. Bom, a pergunta é: caberia tutela provisória em execução, né? Em processo de execução, em que você já sabe quem é o réu, enfim, o título de crédito fica bem claro esse conhecimento. Bom, não há dúvida de que pode haver o deferimento, a autorização do juiz de tutela provisória cautelar em processo de execução, já que é só você executar um título, por exemplo, que está em débito, né? Uma vez que poderia ser necessária a providência acautelatória para afastar uma situação de risco ou perigo, né? Também, ou seja, o título executivo, né? Que você tem posse, estou sem nenhum aqui, você já tem tudo ali, então não precisa mais passar processo de conhecimento, já vai direto para o processo de execução. Então ele está dizendo o seguinte: pode sim ter uma tutela cautelar, né? Uma tutela de urgência cautelar, justamente para ele, se for, por exemplo, a conta bancária dele, para ele não fazer doação com dinheiro, como é que vai pagar o credor no final do processo, né? Sabendo que durante o processo ele pode começar a vilipendiar o patrimônio, né? Então cabe uma providência acautelatória para afastar uma situação de risco ou perigo. Também é possível conceder, né? Deferir em hipóteses excepcionais que o juízo possa antecipar a providência satisfativa, como até mesmo a expropriação de bens, que só poderia ser tomada mais adiante, em casos de urgência, quando houver perigo de prejuízo irreparável. Segundo o nosso doutrinador brilhante, Cândido Dinamarca, ele esclarece, abre aspas, entre os atos pertinentes ao processo executivo, existem ainda as medidas urgentes, cautelares ou antecipatórias de tutela jurisdicional, que o juiz determinará e serão efetivadas por ato de um auxiliar da justiça. É o caso do arresto, a ser realizado incidentalmente, ou seja, durante o processo, né, de execução. CPC, artigo 653 ou 813, ou de alguma medida destinada à imediata fruição do bem pelo credor, a ser concedida quando presente os requisitos estabelecidos no artigo 273 do Código de Processo Civil. Ok? Por fim, parece-nos que, em princípio, não deve caber a tutela de evidência em processo de execução. Afinal, para que o processo da execução seja deferido, né, autorizado, é preciso que esteja embasada em título executivo dotado dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, que é o caso dos títulos de crédito. Não se justifica, neste contexto, o deferimento de medida fundada em evidência. Importante, IPC aqui, né? Como eu falei, né, que a tutela provisória cautelar cabe em todo tipo de processo de conhecimento, né? Aqui a gente já está dizendo uma outra
outro IPC aqui, importante pra caramba. Já botei aqui minha caveirinha e o IPC aqui. Não se justifica no contexto do deferimento de medida fundada em evidência, tá? Não deve caber a tutela de evidência em processo de execução, tá? Não deve caber a tutela de evidência em processo de execução. Ou seja, afinal, para que o processamento da execução seja deferido, autorizado, é preciso que esteja embasada em título executivo, dotado de requisitos como certeza, liquidez e exigibilidade. Bom, competência. A regra geral de competência para o deferimento, a autorização das tutelas provisórias, está lá no artigo 299 do Código de Processo Civil, que eu vou ler aqui em verbos. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Antecedente antes da petição inicial. Então, quando ele fala que pedido principal, ele está se referindo à petição inicial. Mas, quando se tratar de ação de competência originária de tribunais e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito, né? Uma que é competência originária de tribunal. E nos recursos, o recurso a gente sempre faz em segunda instância, não tem recurso na primeira instância. Você vai recorrer justamente da sentença de primeira instância, né? O juiz monocrático, o juiz singular, né? Bom, está lá no artigo 299, parágrafo único, 229, parágrafo único do Código de Processo Civil. Eu estudei muito Código de Processo Penal, aí dá vontade de falar CPP direto aqui, mas é Código de Processo Civil. A tutela provisória pode ser requerida em qualquer fase do processo principal, desde antes do seu ajuizamento, né, que a gente chama de antecedente, ou durante, que a gente chama de incidental, né? Bom, salvo a tutela de evidência, né? A tutela de evidência somente incidental, tá? Salvo a tutela de evidência. Então, a tutela provisória pode ser requerida em qualquer fase do processo, desde antes do seu ajuizamento até o trânsito em julgado. Mas, se o órgão ACOR, primeira instância, primeiro grau, juiz singular, já proferiu o julgamento e houver recurso para o órgão ad quem, segunda instância, subindo, né, o grau de recurso, a este será requerida a medida. Ok? Bom, se há apelação é o recurso que vai fazer oposição à sentença do juiz monocrático, juiz singular, juiz de primeiro grau, tá? Se há apelação, né, é o recurso que vai contra a sentença de um juiz singular, a competência será do tribunal a quem competirá julgá-la, né? Se recurso especial ou extraordinário, aí vai ser o STJ ou STF. Com o julgamento, terá se esgotado a função jurisdicional do órgão ACOR, órgão de primeira instância, para que a competência ou que originariamente pegou o processo, né, dependendo. Para que a competência passe a ser do órgão ad quem, segunda instância, não é preciso que o recurso já tenha subido os tribunais, bastando que tenha sido interposto. Pode ocorrer que os autos do processo ainda estejam no órgão ACOR, primeira instância, quando o requerimento é apresentado no órgão ad quem, o que obrigará o interessado a instruir convenientemente o pedido de tutela provisória para que ela possa ser devidamente apreciada. Bom, quando você interpõe o recurso, bastará ao interessado que requer a tutela provisória por petição dirigida ao relator no caso do tribunal, acompanhada das cópias necessárias para que ele, relator, possa apreciar o pedido. Bom, vamos ver agora se, no caso da possibilidade da tutela provisória de urgência ser examinada por juiz incompetente. Tá? Em princípio, o juízo que se reconhece absolutamente incompetente, não pode proferir nenhuma decisão no processo, né? Geralmente a gente vai imaginar que ele vai declinar para o juízo competente, né? Exceto aquela em que se declara incompetente. Bom, então vou repetir aqui, que ficou um pouco confuso para mim. Em princípio, o juízo que se reconhece absolutamente incompetente não pode proferir nenhuma decisão no processo. É o que eu falei, geralmente, quando ele se vê incompetente, ele declina para um juízo competente. Exceto quando em que se declara incompetente e determina a remessa dos autos ao competente. É o que eu acabei de falar. Mas em caso de urgência extrema, essa decisão pode ser fatal para o direito do litigante, de quem está pedindo, pois qualquer demora
pode implicar prejuízo irreparável. Ou seja, até ele declinar, identificando qual o juízo competente, eu sou incompetente, isso aqui não é comigo. Bom, até eu mandar, né, os trâmites para chegar no juiz que ele declinar, que ele passar para o outro juízo competente, a pessoa que entrou, no lugar errado, né, no juízo errado, pode perder um direito, desde que seja urgente, né? Um prejuízo irreparável, né? Haverá um confronto entre dois valores jurídicos, um estritamente processual, da observância das regras de competência absoluta, e o outro relativo a direito de proteção ao provimento jurisdicional. Neste confronto, né, o juízo incompetente, ainda que reconhecendo como tal, ele mesmo sabe que é incompetente, poderá determinar a providência urgente necessária para afastar o risco imediato, determinando em seguida a remessa dos autos ao juízo competente, a quem caberá dar prosseguimento ao processo, podendo inclusive revogar a decisão anterior. Ou seja, ele é incompetente, mas diante da gravidade, ele já dá a tutela lá, né? Tutela de urgência, né? Antecipada, por exemplo, por mais que eu não seja competente. Ele dá a tutela para resguardar aquele direito ali, ou tutela cautelar, vai depender do caso, para resguardar, e depois, aí sim que ele vai declinar com o tempo, né? Ele vai ter mais tempo, mas de plano, sumariamente ele já dá, mesmo sendo incompetente. Por quê? Por causa da gravidade. Bom, imagine-se que uma pessoa requeira uma tutela provisória, porque sua inscrição para realizar determinada prova de ingresso em universidade ou concurso público não foi deferida, e que a prova se realize naquele mesmo dia ou no dia seguinte. A remessa dos autos ao juízo competente, sem apreciação da tutela de urgência, implicará o perecimento do eventual direito do autor. O juízo poderá conceder a liminar o juízo incompetente, né? Determinando que ele possa fazer a prova, com o que o risco estará afastado, antes de remeter os autos, ou seja, declinar, é o termo que a gente mais usa, né, ao juízo competente. Tá? Mas essa possibilidade deve ficar restrita às hipóteses em que o juiz verifique que não houve má-fé da parte que solicitou, nas quais a urgência seja tal que não possa aguardar a remessa ao juízo competente. Resumidamente, é o que eu falei aqui. Ele não é competente, mas diante de uma gravidade, ele defere, e depois, com mais calma, com mais tranquilidade, para não perder o direito, a parte não perder o direito, ele vai e declina, ou seja, remete para o juiz, para o juízo competente. Ok? No próximo segmento de estudo, nós vamos falar sobre as tutelas de urgência. Ok? Beleza? Falamos, mas como assim? Falamos da tutela provisória. Os aspectos, tal, pode, princípio da fugibilidade, beleza, falamos sobre ela. No próximo estudo que nós vamos fazer em conjunto, vamos falar da tutela de urgência, depois vamos falar da tutela de evidência, depois vamos falar do aspecto antecedente e incidental, tá ok? Aí a gente vai ter uma visão toda, tutela cautelar, tutela antecipada, a gente vai falar passo a passo, para a gente ter uma ideia total da tutela provisória, que é muito usada, importante demais. A gente volta e meia, a gente vê liminar aí para a pessoa ser operada e tal, né? Então não vai dar tempo de fazer uma petição inicial para o juiz analisar a tua petição inicial, ver se está apta ou inepta. Está apta. Bom, agora vou citar a pessoa, o réu, né, do plano de saúde, vai ter conhecimento, no dia ele não pode vir, aí dá atestado médico, enfim. Não, meu amigo. Tutela provisória de urgência é o dia a dia, né, dos causídicos, dos defensores do direito aí. A gente sabe muito bem disso. Ok? Um abraço, até a próxima.